estão no limite entre as várzeas e as áreas secas, onde a gente pode, aí sim, pensar, de fato, uma ocupação, mais uma vez, otimizada, intensificada e assim por diante, ao longo dessas estações que vão ser nós estratégicos da organização territorial de São Paulo em relação a outras regiões do Brasil. Obrigado, Fernando. Então, a gente vai passar agora para mais uma rodada. Peço que as pessoas que eu falar o nome se dirijam aqui na frente. Então, é Cláudio Prado, Heitor Marzagão, Alex Canuto, Olavo Vieira e Khaled Gobar. Pedro, você vai ser o primeiro da outra sequência, tá? Está aqui já anotado. Então, Cláudio Prado, por favor, com a palavra. Boa noite, secretário, Cazu, cumprimentar todos aqui que estão nos ouvindo. Eu sou representante da Força Sindical, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Secretário, queria fazer uma crítica construtiva. O Arco do Futuro, todos previram aí, tem toda uma colocação de que ele tem que adequar, né, todo o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento comercial e aproximação do emprego, né, dando essa dinâmica. O artigo 60, a zona de desenvolvimento, especial desenvolvimento econômico, tem o artigo 60 e 61. Para mim, o desenvolvimento todo colocado nesses dois artigos, ele não abrange a necessidade que nós queremos da discussão do plano diretor. Então, se nós queremos a descentralização da cidade, nós temos que prever isso. Vou citar um exemplo aqui para vocês, como isso não está previsto, e eu acho que teria que prever no plano diretor estratégico. Olha só, nós estamos discutindo hoje a Operação Água Branca aqui, né? Não sei se alguém aqui percebeu ou acompanhou a discussão da Água Branca. Aqui nessa região da Barra Funda, só nós, né, vou colocar o setor industrial, tem 10 mil empregos aqui nessa região. Essa região aqui, ela abrange mais de 70 mil empregos, junto com comércio e prestação de serviço. Ela vai ser adensada na operação urbana. Então, ela vai trazer para cá, provavelmente, o secretário, né, tem acompanhado essa discussão, mais de 60, 65 mil pessoas para cá, certo? Algumas empresas que estão alocadas para cá vão sair, elas vão ser naturalmente expulsas dessa região. Eu tenho, dentro do setor que eu acompanho, metalúrgico, tem muitas. Eu poderia citar aqui, vou citar 3. Né? Eu vou citar uma, Brasilata, 800 trabalhadores, vai sair daqui, certo? Então, elas poderiam, se você pegar o Arco do Futuro, elas têm que prever um deslocamento dessa indústria para algum lugar, ficando no município, porque senão nós vamos perder esses empregos. Né? Hoje nós temos, em São Paulo, 29 mil empresas, 580 mil trabalhadores nessas 29 mil empresas do setor industrial. Não está previsto mini-áreas para que tenha áreas exclusivamente industriais. Antes nós tínhamos áreas predominantemente industriais. Essas áreas, se você for em alguns locais, né, por exemplo, Itaquera, você vai ver que as áreas predominantemente industriais ela não se desenvolvem, porque as áreas de adensamento urbano, as áreas de adensamento de prédios e outras situações estão bloqueando esse desenvolvimento. Nós temos áreas aqui, vou citar 2 exemplos. Nós temos áreas, por exemplo, na Ponte do Socorro, concentração de uma área local ali com mais de 10 mil trabalhadores, numa concentração de empresas. Né? Nós, por não ter essa previsão no plano diretor estratégico, toda a área das Nações Unidas, não sei se vocês conhecem na Zona Sul, a grande maioria delas do setor industrial está sendo expulso e, obviamente, estão implantando novos empregos. Onde sai uma empresa, né, com 800 trabalhadores, se instala uma distribuição de automóveis com 25 trabalhadores.
Então, secretário, essa crítica a nível desses 2 artigos para o desenvolvimento como um todo de setores vai estar dificultando que essas empresas permaneçam aqui, porque elas não vão investir em alguma área. São Mateus, por exemplo, nós temos a área do Parque São Lourenço. Acho que o secretário conhece o Parque São Lourenço lá, destinado a somente empresas, somente indústrias. Se aquelas áreas fossem economicamente distribuídas para todas as regiões, que não está previsto aqui nesses 2 artigos, está previsto outras questões, mas não esses 2, exclusivo para as indústrias, nós teríamos a possibilidade de sustentá-las. Só que nós já estamos perdendo, para terminar aqui, nós estamos perdendo essas indústrias, vamos perder esses trabalhadores. Nós sabemos que estamos perdendo a arrecadação do ICMS, perdendo. Se você pegar o setor industrial de 2002, que arrecadava 42% de ICMS, era arrecadação, hoje está em 30 e poucos. Então, nós precisamos dar uma dinâmica de empregabilidade, se nós queremos isso, né? Vamos pegar o SP 2040, então, lá, nós queremos que o trabalhador more próximo ao seu emprego, que ele circule o máximo meia hora, não mais do que isso. Conclua, por favor. Para ter um emprego. Então, nós temos que prever isso no plano diretor estratégico, que não está previsto. Então, eu gostaria que esse debate ele se aprofundasse, que criasse esses mini-setores industriais em todas as regiões. Se você pegar aqui essas linhas, você vai excluir Perus, você vai excluir várias outras regiões aqui que já estão adensadas com indústria e não estão previstas para que isso permaneça ou se desenvolva para a geração de novos empregos na periferia da cidade. Obrigado. Ok, Cláudio. Obrigado. Por favor, o Heitor Marzagão. Boa noite, senhor secretário, boa noite, Cazu, boa noite, componentes da mesa, boa noite a todos os presentes. Senhor secretário, eu vou começar fazendo uma sugestão e terminando fazendo um pedido. Primeiro, eu quero dizer, eu sou do Movimento Defenda São Paulo, faço parte do Conselho Deliberativo, e, ao longo de todos os anos, o movimento participa insistentemente nas questões da política urbana, com relação, obviamente, a direcionar a cidade para algo que ela mereça ser, não é? Uma cidade sustentável, includente, uma cidade com que ofereça bem-estar à sociedade, a quem mora e a quem usa a cidade. Senhor secretário, essa apresentação que o senhor fez, ela esclarece vários pontos, embora limitada a 2 pontos da minuta, mas eu acredito que ela já deveria ter esse tipo de explicação, já deveria ter sido ofertada à sociedade antes, para que, quando nós chegássemos aqui, nós tivéssemos já essa informação inserida de alguma forma para que nós pudéssemos elaborar os raciocínios do que a gente vai falar, né? E essa é uma posição que o movimento sempre teve, nós sempre tivemos essa posição de uma forma de lealdade, inclusive, com a própria administração pública, porque nós sempre fazemos as propostas, sempre queremos um procedimento que seja também includente do ponto de vista da participação social, né? Então, a sugestão é essa, né, que todas essas apresentações que estão gravadas, elas sejam colocadas no site de forma que, pelo menos, né, de forma que a sociedade possa já ir garantindo algum conhecimento sobre esse assunto. Com relação à Fundação de São Paulo, que quando nós nascemos há 500 anos atrás, né, como o secretário bem falou, essa é uma realidade que, se nós tivéssemos, naquele tempo, feito, é claro que o conhecimento acumulado não existia, mas hoje nós temos. Mas se naquele tempo tivesse sido feito, por exemplo, um estudo de onde uma cidade de São Paulo, centro de um polo, né, econômico do Brasil como é hoje, ela não seria aqui, por uma questão. Nós não temos água, por exemplo. Então, nós importamos de Piracicaba, pensa-se em importar água da bacia lá do Vale do Ribeira, até se fala, né, de trazer do Paraíba do Sul. Isso é uma questão de capacidade de suporte. Porque o estudo de capacidade de suporte você faz diante de algo que ainda tenha uma capacidade de suporte que você possa reservar. Acontece que a cidade de São Paulo é o contrário, né? A nossa capacidade de suporte ela está arrebentada. Nós vivemos numa cidade, todo mundo sabe aqui, uma cidade que faz mal à saúde. Nós temos problemas de ar, temos problemas de água, temos problemas de ilhas de calor, cânions de vento, contaminação do solo, enchentes, né? Então, uma série de indicadores
né, que já existem, a prefeitura é detentora desses dados, que mostram aonde determinadas áreas da cidade deveriam ser preservadas, não deveriam ser conservadas, não poderia se usar determinados instrumentos, porque ali é área de risco. Enfim, há todo esse mapeamento. Então, a capacidade de suporte seria muito eficiente, né, para que a gente pudesse hoje dizer aonde nós estamos com a pior capacidade de suporte, aonde ela já se esgotou, de forma para a gente poder fazer exatamente esse mapeamento. Esse processo todo que nós temos hoje da cidade de São Paulo, ele é fruto de um planejamento, né? A cidade sempre foi planejada. A cidade que nós temos aqui no Entre Rios, né? Ela é uma cidade que está, de uma certa forma, legal, fora aqueles que construíram de forma clandestina, mas a maioria dela foi feita diante de um ordenamento jurídico que existia. E é essa mesmo que está altamente impactada, que precisa ser controlada. Agora, se esse planejamento foi má fé? Não. Claro que não. Ele foi orientado por algum setor assim que pautou o governo? Pode ser. Foi um planejamento que excluiu? Foi. Agora, hoje nós estamos fazendo um outro planejamento. Esse planejamento que a gente está fazendo, ele é detentor de uma alta complexidade, porque nós não estamos falando de um território simples. Nós estamos falando de um território muito complexo, aliás, metropolitano, aonde são 39 municípios, né, passam por aqui todos os dias, digamos assim. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande. E o fato, senhor secretário, é que essa complexidade, ela não está dando, efetivamente, a minuta do plano diretor, tendo sido publicada no dia 19, e nós estamos hoje no dia 2, sendo que o prefeito disse que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal agora no começo de setembro. Esse prazo, diante dessa complexidade, diante de algumas outras questões que são bastante contundentes desse plano, nos leva a crer, como o Movimento Defenda São Paulo, outras entidades que nós representamos, que esse prazo é muito escasso. Nós precisamos aprofundar essa discussão. Eu vejo aqui várias falas de que a discussão precisa ser amplamente aprofundada e tecnicamente aprofundada, e com todos os segmentos da sociedade, para que a gente possa saber se o produto final ele é o resultado daquilo que nós realmente desejamos em matéria de que cidade nós vamos ter no futuro para a gente sobreviver. Bom, é claro que eu não estou desmerecendo o trabalho que a Secretaria está fazendo. Heitor, peço que você conclua, por favor. O que eu estou dizendo é que a sociedade precisa participar efetivamente desse trabalho e tomar a decisão conjunta. É essa que é efetivamente o papel de uma audiência pública, o papel do poder público, o papel da sociedade. Então, eu faço o pedido, né, uma pergunta, efetivamente, né, para o secretário, se o secretário vai abrir mais prazo, seu secretário. O senhor vai abrir mais prazo, mais audiência, vai dar pelo menos aí mais um... Não sei, não vou sugerir nada nesse momento, mas vamos ter mais prazo para discutir essa minuta, vamos ter a possibilidade de verificar melhor tudo isso que está sendo dito, de forma mais completa, de forma que a gente possa efetivamente trazer contribuições efetivas que direcionam o desejo da sociedade, não apenas o desejo. Há possibilidade, senhor secretário? Eu faço essa pergunta, peço que o senhor, por favor, responda. Vamos ter mais prazo, senhor secretário? Ok. Mais audiências? Ok, Heitor. Obrigado pelas suas contribuições. A gente depois vai fazer um giro aqui na mesa para poder dialogar com as questões que foram trazidas. Nós temos aqui mais inscritos. Eu peço que todos que vão tomar fala, eles procurem se ater no tempo máximo de 5 minutos. Quando passa 3 minutos, eu estou chamando aqui a atenção, que é para a gente poder dar conta de todas as falas que foram inscritas. Alex Canuto, por favor. Bom, boa noite, componentes da mesa, a todos aqui presentes. Também venho aqui falar pelo Movimento Defenda São Paulo. Venho aqui fazer umas críticas construtivas, mas eu queria começar com uma correção. Quando aqui o senhor secretário coloca que a cidade de São Paulo é pouco adensada, porque o índice de adensamento aqui é de 70 habitantes, né? Acredito que esse cálculo inclua as duas áreas de proteção ambiental, extremo norte e extremo sul, que não são áreas dentro do perímetro urbano. Porque se nós considerarmos só o perímetro urbano, se não me engano, é algo em torno de 110 a 120 habitantes por hectare aqui na cidade de São Paulo. E também eu acho assim, uma coisa equivocada comparar esse índice de 70, que é toda a área do município, incluindo as áreas de proteção ambiental, que são onde o adensamento é praticamente zero, com Copacabana, com adensamento de 700. Porque se nós considerarmos todo o município do Rio de Janeiro
incluindo a Barra da Tijuca, incluindo a Serra da Carioca, certamente vai cair muito esse adensamento. Então, é preciso tomar cuidado no cálculo desses índices, porque o maior problema de São Paulo, que a gente está aqui discutindo todos os outros, de falta de emprego, de enchente, de falta de água, de transporte, tudo isso é o adensamento. São Paulo não aguenta mais que 10 milhões de habitantes morando nessa região. Não há infraestrutura urbana para tudo isso, não há infraestrutura de recursos naturais, falta água, falta transporte, sabe, falta abastecimento de tudo. Ele tem que, mesmo o abastecimento alimentar tem que vir cada vez mais de longe para sustentar 10 milhões de pessoas dentro dessa área. Você vê, por exemplo, por que aqui em São Paulo você vê um metrô adensado do jeito que é. A gente não pode aqui, por exemplo, eu sou ciclista também, entrar com a bicicleta no metrô, como se pode fazer em outras cidades do mundo, por exemplo, Berlim, por exemplo, Roma, por exemplo, Paris, que são as maiores cidades dos seus países, que não são adensadas exageradamente, onde você tem uma malha de metrô, que também, obviamente, não é adensada, onde é possível você conjugar as ciclovias com o metrô. Em São Paulo, é impossível pensar, claro, em você permitir que o ciclista transporte a bicicleta no metrô pelo adensamento do metrô. É muito cheio, realmente não dá. E por mais que a gente triplique, quadriplique a malha de metrô em São Paulo, que demoraria décadas, ainda não vai ser possível se nós não frearmos o adensamento. Do jeito que está hoje, já está exagerado. Então, assim, precisamos sim combater o adensamento. O que foi bem colocado pelo secretário não é exatamente a verticalização, é o adensamento. A verticalização ela pode ser boa na medida em que ela não aumente o adensamento e produza áreas verdes no entorno e áreas, principalmente áreas permeáveis, porque a falta de permeabilidade do solo também é uma das causas das enchentes aqui em São Paulo, né? E aí o segundo ponto aqui, que é a minha crítica construtiva do plano diretor, é o seguinte: o plano diretor ele comete alguns equívocos e mantém alguns equívocos do primeiro. Ele fala 30 vezes em regularização fundiária, que é também uma forma de anistia para as irregularidades. Anistia ou regularização fundiária é estímulo para a ilegalidade que beira o crime. E, desculpa, eu não vou usar aqui o termo ocupação, porque ocupação é eufemismo, é invasão. Se há uma propriedade privada, há um dono, se faz uma invasão, ou se faz uma construção, ainda o mercado imobiliário, mais uma vez, faz uma construção acima do permitido, ou o dono de um terreno dá um uso diferente do permitido, e aí depois pleiteia-se uma anistia. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, com as consecutivas anistias, as pessoas cometem as ilegalidades, sabem da lei, sabem que estão irregulares, que ilegais, vão fazer a ilegalidade para depois eu pleitear essa anistia. Portanto, é preciso tomar cuidado com isso. E chega-se ao ponto, no artigo 34, de falar em regularização fundiária na macrozona de proteção e recuperação ambiental. Quer dizer, e lá, por exemplo, nas represas Guarapiranga, Bilis, onde a gente sabe que houve muita invasão, construção de condomínios de luxo irregulares, as pessoas invadiram a área de mananciais, construíram irregularmente, e aqui o artigo está falando em regularização fundiária nessas áreas, o que é, assim, é muito complicado isso aqui, sabe? É uma das poucas áreas verdes que sustenta, que combate a ilha de calor em São Paulo, que é lá na região sul. Alex, peço para concluir, por favor. Tá, vou concluir, já estou chegando ao final aqui. Outro ponto, no artigo, se não me engano, 118, quando fala do plano de bairro, ele também não fala do abairramento da cidade que o plano diretor de 2004 falava, que é você dividir a cidade em bairros. Hoje em dia, quem cria bairro é o mercado imobiliário. Se você tem uma zona que é valorizada, ele quer lançar um empreendimento imobiliário perto daquilo, ele começa a chamar com outro nome, não chama com o nome original, o Correio tem uma divisão, a Prefeitura tem outra, o Distrito Policial tem outra, aí os Conselhos de Segurança não seguem a mesma divisão da Subprefeitura, Alex, de 3 para 5? Por favor, faça a síntese e conclua. Estou fazendo assim, calma, peraí. Estou indo balizando pelas falas anteriores aqui. Então, é preciso haver, pelo tempo das falas anteriores, é preciso haver, então, o abairramento e a definição em lei do que é um bairro. A gente tem definição do que é subprefeitura, do que são os distritos da subprefeitura, os distritos policiais e as outras subdivisões dos órgãos públicos, mas não tem o bairro deve ser feito ouvida a comunidade, e aí em lei, e aí punir quem faz o mercado imobiliário que chega e bagunça tudo. E para concluir, eu só quero dizer que, mais uma vez, o problema é o mercado imobiliário. Nós não vemos aqui ninguém do mercado imobiliário, eles não vêm para o debate, não vêm aqui dar a cara, e isso é muito complicado. Eu acho que, justamente pela essa ausência, é complicado você ter um plano diretor que, quando prevê adensamento, prevê outros institutos que não dá tempo de falar aqui, mas não tem muitos outros, você acaba fazendo o jogo do mercado imobiliário e o interesse deles. Isso é muito complicado. Vou cortar aqui, então. Tá, obrigado. Ok. Alex. Olavo, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite à mesa. Senhor secretário,
Meu nome é Olavo Fontoura Vieira. Eu represento a SECAM, estou de presidente da SECAM, que é a Associação dos Concessionários, Intervenientes e Usuários do Aeroporto do Campo de Marte. Vou ser bem breve, fazendo um complemento só ao que o meu colega Fádio colocou aqui anteriormente. E gostaria primeiro de manifestar a nossa extrema preocupação com relação à questão do banimento da asa fixa no aeroporto do Campo de Marte. A asa fixa não interfere, principalmente no tocante ao artigo 165, onde ele é referido, com questões de meio ambiente. Ao contrário, o aeroporto tem ajudado na preservação da cidade como poucas outras áreas. Também não interfere na questão do desenvolvimento. Eu já vi o prefeito alegar várias vezes a questão de tráfego aéreo, que ela impede o desenvolvimento comercial e residencial da região. Isso não tem o menor fundamento, é facilmente aprovado. Tem cidades como Londres, por exemplo, que pagam de tudo e fizeram de tudo para ter um aeroporto como o aeroporto nosso no Campo de Marte. E, inclusive, desviaram leito de rio e fizeram um aeroporto exemplar, que é o London